Olá, sou Jean Lustosa, psicólogo, e hoje nós vamos falar sobre transtorno borderline. Você já ouviu falar sobre isso? Então, lembra daquele teu amigo que o tempo todo a convivência é meio difícil, porque é como se você tivesse de estar pisando em cascas de ovo o tempo todo, tendo cuidado do que você vai falar, porque senão ele explode? Então, isso é uma das características exatamente do border, que é aquela pessoa que é meio que limítrofe entre a sanidade e um comportamento assim bastante estranho, que lembra até a loucura. Então, no popular, muitas vezes a gente diz, fulano de tal, ele é louco. Meu Deus, por que é que ele fez isso se não tinha motivo? Tá? Então, veja só, isso aí é uma característica e muitas vezes do border, e muitas vezes a gente não entende exatamente qual é a causa. Qual é a causa dessa doença? Qual é a causa desse transtorno? Algumas pessoas atribuem a parte genética, outras pessoas ao funcionamento cerebral, né, que a gente chama de neurobiológico, e outros que atribuem ao ambiente, ou seja, a forma que essa pessoa foi criada, as experiências de vida que essa pessoa teve, da mesma forma, se ela foi abusada, se houve algum tipo de abuso sexual, se houve algum tipo de trauma, se alguma doença séria, separação dos pais, bullying dentro da própria escola. Então, tudo isso aí é capaz de ser a causa do border. E a gente não sabe especificamente o que é que origina isso aí, mas a gente consegue identificar muito bem quais são os sintomas. Primeira coisa é uma instabilidade emocional muito grande, onde a pessoa está super bem aqui, tem alguma coisa que frustra essa pessoa e ela fica agressiva, ela grita, né? É um comportamento que ele foge muito da normalidade. Então, essa instabilidade de humor, ela é muito evidente numa pessoa que é borderline. Isso aí a gente verifica com muita facilidade isso aí. A impulsividade é uma outra característica dessas pessoas. Seja ela por compra, seja ela por jogo, seja ela por droga, álcool, sexo. Então, são pessoas muito impulsivas e elas não conseguem se controlar. Muitas vezes, sem nenhum cuidado. É muito comum a gente verificar também comportamentos autolesivos. Isso aí vai de bater a cabeça na parede, de se rasgar, de se furar, de se cortar, de se queimar. Porque quando essa pessoa faz isso aí, ela consegue aliviar emocionalmente e fisicamente quando ela para essa dor. E o corpo produz endorfinas, ou seja, aquelas substâncias que causam muito prazer. É como se fosse uma morfina que o próprio corpo ele produz. Então, não raro a gente vê isso acontecendo, principalmente com adolescentes. A hipocondria também é muito presente no border, onde ele tanto é impressionado com doença quanto em medicamentos para curarem essas doenças. O sentimento paranoide é muito comum também, em que essa pessoa ela sempre está se vitimizando, ela tem um problema de autoestima muito grande e que quem sofre mais é quem está junto dessas pessoas, quer sejam pais, quer sejam filhos, quer sejam os irmãos ou até mesmo o cônjuge. Porque como eles são muito intensos naquilo que ele faz, o cônjuge, principalmente, é quem mais sofre com essa instabilidade, porque ele sempre tem essa labilidade emocional, ou seja, ela alterna do amor absoluto para o ódio mortal. E muitas vezes ele ama tanto e para não se sentir refém, ele começa a desqualificar esse cônjuge. Então veja só como tem uma certa complexidade isso. E para que a gente possa trabalhar bem todos esses sintomas de uma pessoa que tem borderline, é importante que ele faça um tratamento psicológico associado a um tratamento psiquiátrico. O psiquiatra vai passar um medicamento, dependendo do que seja o caso, né? Um ansiolítico, um remédio para depressão e um calmante. E a psicoterapia mais adequada é a terapia cognitivo-comportamental, onde vai se falar mais sobre esses comportamentos que a pessoa tem, que crenças limitantes estão por trás disso aí, para que a pessoa ela tenha
uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, ela possa conviver melhor com a família. Tem um filme que ele retrata muito bem essas situações do borderline, que é exatamente A Garota Interrompida. É um filme que já tem um certo tempo, com a Winona Ryder e a Angelina Jolie, mas dá para a gente verificar muito bem, é muito bem retratado esse transtorno.